Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Educação Básica de Minas Gerais e estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, tá bom? Então, de acordo com o edital, dentro do tema Conhecimentos Interdisciplinares, temos o tema A Linguagem das Ciências e das Artes e seu entendimento como as chaves à compreensão do mundo e da sociedade. Subitem de hoje, Arte e Ciência, Similaridades. Bora lá. As mentes científicas e artísticas são sensíveis às analogias e similaridades icônicas, como bem registrou Einstein. Também Kekulé, químico alemão do século XIX, ousou pensar em Serpent, Augusto de Campos, ou seja, ele criou a fórmula da molécula do benzeno em analogia com Jung, com urobobos, serpente que se morde a cauda. E Edgar Allan Poe, com seu ensaio A Filosofia da Composição, se auto-intitula engenheiro literário, ao mostrar o processo de composição literária que parte dos efeitos para as causas, feedback, na narrativa verbal. Já Meyerhold criava suas marionetes para o teatro-máquina, segundo os princípios dos automats, em síntese com o estilo simbolista. Por outro lado, há inúmeros signos icônicos e diagramáticos que contêm traços pansemióticos e que agem como verdadeiros princípios ordenadores espaciais e temporais que, como a secção áurea ou mesmo a série de Fibonacci, entre outros, foram usados em todas as artes: arquitetura, cinema, pintura, cerâmica, música, escultura, gráfica, fotografia, instalação, etc. A apropriação pelo artista de esquemas representacionais de cunho científico constitui-se num recurso lícito e necessário de caráter intertextual que, transposto para uma nova ordem, mesmo que seja desordem, servirá ao artista para pensar e elaborar as suas ideias e ou modelos mentais. Isto porque o artista é sensível às aparências da representação científica, que é o lugar onde se instala a dimensão estética da ciência. Assim como existe na ciência uma estética do simples, os retângulos áureos de Gustav Fenicher, por exemplo, existe também uma estética do complexo, as metáforas entre chip e diagramas, utilizados nas diversas culturas que sugerem a relação analógica e metafórica que procura assimilar o menos ao mais familiar, o desconhecido ao conhecido, como íntima conexão entre imagens visuais e poéticas e o pensamento sensível e produtivo de outro. Mas entre o uso estrutural de elementos da ciência e seu uso metafórico há um abismo. É o abismo existente entre o não verbal e o verbal. A condição, ter a consciência de que não se está fazendo ciência, conforme com Adorno. É muito fácil demonstrar que os artistas, entusiasmados com a nomenclatura científica, cometem muitos erros e que a terminologia que empregam para seus processos artísticos não corresponde às realidades que com eles trata de significar. Em Lotman, quanto mais a arte for arte e a ciência ciência, tanto mais específicas serão as suas funções culturais, e tanto mais o diálogo entre elas será possível e fecundo. Cabe aqui assinalar um exemplo notável na arte visual. É o trabalho de Escher, que se apropria das estruturas das relações figura-fundo, teorizadas pioneiramente pelo psicólogo da Gestalt Adrian Rubin, em 1915, para contribuir com inovação estética, seus universos espaciais e utópicos, ambiguamente figurativos e relacionais. A dimensão estética da ciência reside no modo, ou seja, no como o cientista representa seu objeto e não no que representa. Já a dimensão científica da arte reside nas estruturas e ou diagramas, ordenadores que são seu próprio objeto, finalidade sem fim. Para Valery, arrisca: as artes não têm método, têm modo. Daí que resulta inadequado falarmos em progresso ou mesmo em evolução nas artes. Mesmo nas séries artísticas que se utilizam das tecnologias,
de representação e de conceitos científicos para atingir determinados objetivos. Continuando. Realismo renascentista, realismo fotográfico, a reprodutibilidade na gravura, logo conseguida pela via da fotografia e fotomecânica, entre outras, não explicam a qualidade assinada em um Rembrandt, ou um Goya, ou um Cartier Bresson, por exemplo. Eu não evoluo, eu viajo, Fernando Pessoa. Da mesma forma que não existe uma ciência artística, tampouco existe uma arte adjetivada de científica. Aliás, não existe nem uma estética, especulação, reflexão de cunho científico. O que existe sim são cruzamentos intertextuais entre ciência e arte. O artista fica, portanto, nesse namoro mal correspondido com a ciência, seduzido com a forma como o cientista codifica seu objeto. Isto está claro. A pesquisa tem um compromisso com a verdade, relação signo-objeto, do conhecimento do seu objeto, e a arte com as qualidades do objeto que cria, objeto, finalidade sem fim. Arte, produto, não é pesquisa, estrito senso, mesmo que esta faça parte, lato sensu, de seu processo. A pesquisa na procura de materiais, cores, formas, temas, sons, diagramas, movimentos, enfim, matérias-primas e procedimentos heurísticos, etc., se caracteriza como meio e não como fim. O artista, assim, opera como bricolé. Isso também pode servir. Então, Levi-Strauss nos ensina que o artista tem, por sua vez, algo de cientista e de bricolé. Distinguimos o homem de ciência e o bricolé pelas funções inversas que, na ordem instrumental e final, conferem ao acontecimento e à estrutura. Um criando acontecimentos, mudar o mundo, por meio de estruturas, e o outro, estruturas por meio de acontecimentos. É o percurso do artista ao inventar a sua poética de tal forma que, enquanto a obra se faz, se inventa um modo de fazer. Ok? Então, para finalizar, a arte não tem compromisso com a verdade, e sim com a estesia ou sensibilidade, aliás, algo instável. Assim, a arte se mostra, não demonstra, mas não demonstra, ok? Então, pessoal, a base de informações é a apostila Nova Concursos, e o nosso próximo item, subitem, é arte e ciência, suas diferenças, ok? Um abraço, até a próxima.